Fala galera, mais um vídeo aqui do canal TV Botafogo Notícias, canal feito por um botafoguense apaixonado para todos vocês torcedores apaixonados pelo Botafogo, pelo time negro, time da Estrela Solitária, melhor time do mundo. Nós vamos reagir aqui a mais um corte, né, aqui do ESPN FC, falando sobre contratações do Botafogo tem feito, o Luiz Henrique, sobre a proposta que o Botafogo vai fazer pelo lateral direito Arthurzinho do Flamengo. Vamos assistir aqui rapidinho, não vamos falar muito. Não se esqueça de deixar seu like. Se for novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo e se puder dar aquela moral maior ainda, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para dar uma moral pra gente. Falou? Bora assistir aqui. Lateral direita do Flamengo, tem gente que diz que ainda precisa de reforço. O Textor está em Orlando, está na Flórida para conversar com o presidente do Flamengo sobre uma negociação pelo Mateuzinho, e o Landim vê com bons olhos. O Textor, a gente falou ontem, já está comprando o Luiz Henrique. Vai para o Lyon a médio prazo, a gente não sabe exatamente quando, mas assim, tem pouca gente falando, não estou discutindo qualidade e tamanho de elenco, tá? Mas tem pouca gente enaltecendo essas chegadas do Botafogo, e eu acho que tem nomes muito interessantes pra gente analisar, assim. Vamos começar pelos números do Luiz Henrique, que eu acho que é um fora da curva, um extra classe, como o Pascoal gosta de dizer, mas tem muita coisa boa acontecendo nessa reformulação. Os números dele no Betis, né, 63 jogos, foi o terceiro no time, 4 gols marcados, 10 assistências, o primeiro em assistências, e aí daí para baixo ele é o primeiro em tudo, em finalizações certas e também em dribles certos. O Luiz Henrique chegando, a gente pensando no que tem no entorno dele ali, né? E aí eu não vou nem falar da briga pela ponta direita, porque para mim ele chega para jogar. Acabou a briga. Mas aí ele tem o Eduardo de armador, ele tem o Jefinho na ponta esquerda, que chegou muito bem, tem o Tiquinho, que teve um período de baixa. Savarino vai jogar onde, minha senhora? Quem? Savarino. Ah, que foi apresentado agora? O Savarino deve ter ficado meio chateado com essa contratação do... Vou te responder. O Savarino vai pro meio, tá? Ele vai fazer camisa 10, vai jogar centralizado. Aí vai brigar por posição com o Eduardo, que tá vindo de um momento de baixa, né? Aí vamos ver. Eduardo e Savarino vão disputar vaga no meio de campo do Botafogo. Luiz Henrique. Mas ele pode jogar de meia ponta, não pode jogar precisa jogar na ponta, ele pode jogar um pouquinho pra dentro. Ele pode jogar pra dentro. Pode jogar junto com o Luiz Henrique, pode jogar junto com o Luiz Henrique. Aí o Eduardo é que vai brigar pelo espaço. E vamos lembrar, né, assim, não falta jogo, né? Não vai faltar jogo na temporada pra todo mundo jogar. Já tem a primeira fase da Libertadores, entra na segunda fase, né? A segunda fase da Libertadores pro Botafogo, e pode ter um compromisso direto contra outro brasileiro, né? Se você olhar, elencar hoje a quantidade de atacantes do Flamengo, do Atlético, o próprio Internacional hoje, assim, você percebe que os clubes passaram a ter a consciência de que não dá para você ter 3 atacantes apenas. Quer dizer, você precisa, para uma temporada como a brasileira, se você quer brigar em todas as frentes, você precisa ter uma quantidade maior. E acho que, por isso, a quantidade de jogadores não é um problema ali, não é que vai gerar um problema para a comissão técnica. O problema é você não ter quem escalar, né? Exato. E o Luiz Henrique é o que você disse, o Luiz Henrique chega para jogar, não existe a menor discussão. O Luiz Henrique era um cara que, num determinado momento, parecia que não vinha para o Brasil, porque havia um interesse legítimo de clubes europeus na sua contratação. E, no fim, acho que a presença do Lyon no grupo do John Textor acaba sendo importante para que o Botafogo consiga fazer esse negócio, porque senão não sei se conseguiria. Então, porque justamente é um jogador que ainda interessava lá. Então, cara, essa é uma das grandes contratações do futebol brasileiro para 2024. Óbvio, sempre fazendo a ressalva que o Pascoal falou em relação ao Flamengo. A gente fala de elencos, fala de qualidade de jogadores, e aí a gente pode avaliar o nível, o risco maior para um, o risco menor para outro. O Luiz Henrique, teoricamente, é daqueles com o mínimo risco de dar errado. Pode dar? Pode, porque no futebol a gente já viu tudo acontecer, mas teoricamente é uma contratação daquelas praticamente certeiras para um elenco que, é bom lembrar, quase foi campeão brasileiro na temporada passada. E que não é que perdeu um caminhão de jogadores e tudo mais, perdeu sim algumas peças importantes, mas acho que continua tendo um elenco muito próximo ao que tinha e que, bem ou mal, quase conquistou o título brasileiro ou brigou até o final por esse título. Pensando nos clubes que tinham interesse nele, né, em projeto de carreira, tem a questão do Lyon. E aí tem uma informação legal lá no nosso site. Eu falei que não sabia quanto tempo ele ia ficar
no Brasil, mas tem a apuração do Pedro Ivo Almeida e da Yasmin Torres, dando conta de que ele fica pelo menos 12 meses, um ano aqui no Botafogo, para depois ir para o Lyon. O Lyon tem a temporada virando no meio do ano, mas nessa temporada já excedeu o número de estrangeiros, então por isso ele não poderia ir agora, mas o compromisso então firmado é dele ficar até o fim do ano. Também, né, menos que isso seria um absurdo sem tamanho. Aí realmente, porque a temporada no Brasil, ela começa, né, já... Abril para maio, exato, de verdade, ali, a Vera? Isso, ela começa no segundo trimestre, então não daria realmente para você trazer um jogador para 6 meses, porque na prática esse cara ia jogar 3 meses, né? Se ainda fosse ali nos tempos passados em que você tinha a Libertadores no primeiro semestre, você falar na contratação de um jogador para 6 meses poderia até fazer sentido. Hoje em dia seria um absurdo. Então o que se espera é que de fato pelo menos um ano ele fique. É a melhor opção, Pascoal, o completo que você ia dizer, mas só para eu já jogar uma outra coisa aqui, porque assim, Flamengo, Fluminense e Corinthians tinham outros times interessados nele. Acho que é muito interessante o projeto porque tem a ida para o Lyon futuramente. Mas assim, no Flamengo e no Fluminense eu acho que ele teria que brigar pela posição. No Corinthians não, no Botafogo não. Eu acho que no Flamengo ele ia arrumar um BO pro treinador, né? Porque o treinador ia ter que arrumar um lugar para ele jogar. Aí seria um baita problema pro treinador. Porque com o Luiz Araújo, ele consegue tirar o Luiz Araújo e botar o De La Cruz. O De La Cruz sem problema nenhum. Não vai ter nenhuma dificuldade, né? Vai ter lá um ou outro problema, mas vai zero dificuldade. Ele quer render o bloco, né, como o pessoal fala, que é criar assunto, que é alimentar o debate. Mas a verdade é que o Luiz Henrique hoje ele é titular em qualquer time do Brasil. Vai ser titular no Botafogo, seria titular no Vasco, seria titular no Flamengo, seria titular no Palmeiras, seria titular no Galo. Não tem, cara. De ponta, os melhores hoje no Brasil. Se não falar que é o melhor do Brasil. Dificuldade. Agora, e se tá esse rapaz lá? Como é que ia ser? Me conta aí. Seria uma loucura, né, Pascoal? Eu, sinceramente, em nenhum momento eu consegui entender esse interesse tão grande do Flamengo no Luiz Henrique, por melhor que ele seja como jogador. Porque joga demais, João. Não, ele joga demais, eu sei. Ele arrebenta com a bola. Mas ele ia fazer, o Pedro ia receber 4, 5 por jogo para fazer. Então, mas aí a questão para mim, Pascoal, é outra, assim, é quem você já contratou, é quem você já tem no seu elenco, porque ontem a gente viu o Abel Ferreira, anteontem, sei lá, falando sobre... Quando ele foi falar do Flaco Lopes, ele foi perguntado sobre o Flaco Lopes e ele falou, gente, eu queria que vocês lembrassem do Rafael Veiga. Quanto tempo esse cara levou para ser o cara que ele é hoje, a importância que ele tem hoje? Eu acho que esse discurso ele deveria ser repetido por vários treinadores de grandes clubes do futebol brasileiro em vários momentos, porque a descrença ou a desistência em relação a jogadores de qualidade e de muita qualidade, porque o Flamengo não contrata pereba. O Flamengo não contrata pereba. Você pode até dizer que o Flamengo contratou jogador que não deu certo, o Marinho não deu certo aqui. O quadro é para falar da contratação do Luiz Henrique pelo Botafogo. E os caras dão logo um jeito, né? Um intercaminho, um atalho para meter o Flamengo na discussão, gente. Ninguém quer saber do Flamengo. O bloco do Flamengo já passou. O bloco agora é para falar sobre o Luiz Henrique e sobre o Botafogo. Só que os caras do nada começaram a falar de Flamengo. O Cebolinha, que não, parecia que não ia dar certo, já está dando certo. Já começou a dar certo no final da temporada passada. O Luiz Araújo tem todas as condições de dar certo. É um jogador de muita qualidade. Então, assim, o que me incomoda muito no Brasil é que isso... E agora, claro, para um clube abastado, isso talvez aconteça de maneira ainda maior. É que, muitas vezes, cara, você contrata uma temporada... O cara não jogou, faz o quê? Contrata outro para a posição. E aí, quando você fala do BO, é meio que isso. Você ter vários jogadores para a mesma posição faz sentido porque a gente tem muitos jogos, mas aí eu acho que você tem que ter uma graduação, você tem que ter o excesso nunca é bom. O excesso, e isso não sou eu quem diz, o Pepe Guardiola fala isso. O excesso, o risco é você rachar elenco por insatisfação, né? É isso. Por que alguns treinadores preferem elencos enxutos? Por isso, né? Aí fica aquele jogador Pato Donald, né? Que é cheio de bico, né? Tem isso? Tem. Jogador... O Paiê no Vasco tá podendo ser jogador Pato Donald? Não, queria só fazer uma coisinha.
esse dono do Botafogo, ele faz coisa, John hein? Textor. Dr. Textor, né? Ele deu uma volta no Flamengo. Foi volta? O quê? Foi lá e... O dirigente do Flamengo já tava lá na Espanha para negociar. O Textor foi lá e... como um gato. Quem tentou ele, na verdade, foi Fluminense, Corinthians. Corinthians foi lá de gaiato, né? Foi igual eu quando vou na loja tentar ver uma Ferrari. Vou lá só pra dizer que fui, que eu não iria comprar de qualquer jeito. Fluminense, Corinthians, Flamengo e tinha o RB Leipzig na briga. O Botafogo foi lá e... creu! Contratou o Luiz Henrique. Agora ele tá só naquela quiáquera, entendeu? Sabe o que é quiáquera, né? Não. Quiáquera é conversa pra boi dormir. Agora ele tá só fazendo ali aquela quiáquera com o presidente do Flamengo, pra ver se traz o Mateuzinho. Mateuzinho. É. E se der mole, a gente pega o Léo Ortiz no Bragantino também. Se ficar de graça, a gente dá outro chapéu. Não precisa ficar perto do microfone. Se ficar de graça, a gente dá outro chapéu no Flamengo e traz o Léo Ortiz. Se liga aí, hein, que o John Textor tá nervoso, hein? Eu acho que o Flamengo não entendeu como volta, não. Tanto que tá lá pra conversar, vai ver jogo, vai bater papo, se levar o Mateuzinho, vai dar um aperto de mão ali bonito. Não tinha que ser prioridade pro Flamengo, de fato. Por mais que seja um jogador de qualidade. Eu acho que não tinha que ser prioridade. O Vinha, sim. Um lateral esquerdo, sim. Um zagueiro, talvez, também, né? Ó, eu vou falar de Vasco da Gama. Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo. Quem chegou até o final, dá like no vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou da contratação do Luiz Henrique pelo Botafogo. E se for novo aqui e não for inscrito, se gostou dessa caroça aqui do Negão, se inscreve no canal. Falou? Abraço aí pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Fui!